Aleluias, aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Tivendo um domingo abençoado. Por que vocês não vêm na escola dominical, hein? Uma bênção. Vocês sabem, vocês estão perdendo talvez uma das melhores lições que nós tivemos nos últimos tempos. Ali, muitos daqueles nomes não estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Mas são lições fantásticas, né, meu amigo? Lições fantásticas. Adriano tem uma lição que fala de mulheres na Bíblia que são verdadeiras heroínas, né? Hoje falou sobre Lázaro, o amigo fiel. Irmãos, ter Jesus como amigo é muito fácil. É muito fácil. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é bom. Agora, ser amigo de Jesus, aí é difícil. Porque quando os discípulos que seguiram, ele disse assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repostar a sua cabeça. Então seguir Jesus naquele tempo não é fácil igual é hoje não. Naqueles dias, aceitar Jesus hoje era para morrer amanhã. A perseguição era muito grande, era muito intensa. Ademais, Isaías ele traça o perfil de Jesus. Isaías diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura, e que foi crescendo como uma raiz de uma terra seca, para que ninguém o desejasse. Então ele não era desejado pela aparência, ele não era desejado pelo seu porte, ele não era desejado pelos olhos azuis ou verdes, como eles colocam nos quadros aí, que não tem nada a ver com ele. Mas também não tinha aquela cara de derrotado, de fracassado que eles põem nos quadros, né? Então o nosso Jesus era diferente. Era diferente. Então ser amigo de Jesus não é para qualquer um. E não é à toa que ele passava e parava na casa de Lázaro. Agora, hoje nós somos amigos de WhatsApp, né? Amigos de redes sociais, amigos distantes, né? Tem até um menino que falava: meu amigo disse: meu amigo, eu oro por ti, né? Está longe, responde, basta ligar para mim. Então nós queremos falar com Deus, com Jesus, como nós tratamos os nossos amigos nas redes sociais. E assim não funciona. Assim não dá certo. É difícil manter um relacionamento de intimidade com quem está distante, com quem não se aproxima. Só existe uma forma de conhecer Deus, é através da palavra dele. Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra. Não tem outro jeito. Tem pessoa que acha que vai conhecer a Deus na internet, que vai conhecer a Deus no empirismo, né? Não vai. Isso é uma doce ilusão. Ontem nós tivemos ali uma confraternização das irmãs, das pastoras da região, e eu fui convidado para ser um churrasqueiro. E eu ouvi nos testemunhos dessas mulheres: misericórdia, irmãos, Deus é fiel, Deus existe. Curas de câncer, pessoas que eram desenganadas pela medicina, pessoas que tinham vergonha de falar em público, que tinham medo, e que estavam ali, e elas fizeram uma festa bonita. E eu conversando também, tive o privilégio de conversar com o pastor Zé Divino, que já foi segundo pastor da nossa sede, e já pastoreou muitas igrejas do nosso campo, já é um senhor experiente. E eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, mais experientes, que têm conteúdo, que têm coisas para ensinar. E tive uma tarde abençoada também. Deus me preparou os dois varões, que eu estava sozinho, o bendito fruto entre as mulheres do lado de fora. Aí Deus me preparou mais dois varões, porque Ele cuida da gente. E foi um dia maravilhoso e abençoado, e eu louvo a Deus por isso, né? Fico feliz de ver o Kevinho ali, que você mora no nosso coração, viu? Você mora no nosso coração. E também a Anne está ali, né? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você é sempre bem-vindo, vocês são sempre bem-vindos.
Aí não, nós dispensamos aquela apresentação que é uma mera formalidade, porque vocês já são da casa, né? Irmãos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui na Detag Maraná. E chegamos aqui pela primeira vez no domingo pela manhã. Já era um culto de posse. O pastor tinha marcado para janeiro, mas a Adriane estava viajando, esperou a Adriane chegar. E aí nós chegamos aqui no condomínio Vitória da Detag Maraná. E aqui nós encontramos os irmãos, né? A primeira pessoa que eu encontrei lá de fora foi a Thalia, na porta, olhando para mim, e eu perguntei: qual o seu nome? Ela disse: Thalia. Eu falei: que nome lindo, você é muito lindo, você congrega nessa igreja? Ela: sim. E ela correu lá na casa dela e trouxe a amiguinha dela para me apresentar, a Nina. Ela veio com o cachorro no braço. Aqui é a Nina, pastor. E entrou, e nós chegamos, e quando a gente chega no lugar, a gente é estranho, e as pessoas nos veem com aquela expectativa, né? Como que será? E pelos olhares a gente via isso. Teve o culto à noite, o primeiro culto, né, irmã Isabel? Irmã Rose, Valmir, Wagner, e o coração, o Jaime, né, o Alex, o coração foi se enchendo de expectativas. E uma das coisas que nós somos tendenciosos a fazer é olhar para o futuro, ignorando o presente. E a gente tenta de todas as formas vislumbrar o que virá, o que será pela frente. E mesmo entendendo que não seria fácil, enfrentaríamos obstáculos, adversidades, dificuldades, mas o segredo de uma vida vitoriosa é não tirar os olhos do Senhor, é não olhar para o vento, é não olhar para o mar, não olhar para a tempestade, é manter os olhos fitos no Senhor. A tempestade vai tentar tirar sua atenção, os ventos, os rumores, as desconfianças, e aquele quer que seja, será que é mais um? E eu nunca vim para a casa de Deus para ser mais um, eu não sou mais um. O culto pode ter 10, 20, 30, eu não sou mais um, eu sou um adorador. Eu nunca fui para a igreja para somar em termos de número, mas de quantidade de adorador. Eu vim para a igreja para adorar ao meu Senhor. E aquelas expectativas, aqueles será, aqueles pois, mais, eu deixo para os críticos, eu deixo para os ansiosos, para os preocupados com isso. Porque quando nós colocamos o nosso barco no mar e temos Jesus como nosso capitão, a segurança é certa. Aleluia. Mas e se houver um imprevisto, ele vai acalmar o mar, ele vai aquietar o vento, e principalmente o meu coração. O que é mais difícil para o Senhor? É uma pergunta que eu faço nessa noite. Acalmar o vento, aquietar o mar, ou acalmar o coração do homem? O coração do homem, cheio de preocupações, de interrogações, e alguns deviam até ponderar. Tem até um hino que fala: mestre, o mar se revolta, e o Senhor não está nem aí que nós venhamos a perecer, que nós morramos, porque o Senhor está dormindo, o Senhor está descansado. Quem tem intimidade com Deus, e quem conhece Deus, o Pai, ele descansa mesmo em meio à tempestade. Aleluia. Em meio aos ventos,
O vento pode assoprar do jeito que quiser. Quem tem Deus descansa. Amém? Deixa Deus controlar a sua vida. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lança sobre Ele as suas preocupações, lança sobre Ele os seus problemas, as suas dores. Senhor, se eu tivesse que carregar todos os problemas que vêm a mim sozinho, eu não suportaria. Mas eu pedi ajuda para Ele e coloquei sobre os ombros dele. Porque Ele me aconselhou a fazer isso. E nesses dias que chegou agora o mês de dezembro, eu venho fazendo uma reflexão de como que o Senhor foi bom comigo e conosco. Como que Deus foi bom conosco. Hoje estávamos conversando aqui, eu, o Valmir, o Adailton, e algumas coisas que eles foram falando. Nunca teve isso, nunca aconteceu isso na história da igreja. Nós chegamos aqui, estávamos no vermelho, mas no vermelho quase roxo, nós não tínhamos nada. E agora nós estamos encerrando o ano, e nós podemos falar que até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós achamos de dívida, nós temos de saldo hoje. E isso graças ao nosso bondoso Deus e Pai. Sabe, irmãos, quando você vai comprar um material de limpeza e não tem porque tinha contas? E hoje não, hoje graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que supriu em glória as nossas necessidades. E eu creio que a igreja toda foi abençoada, todos os irmãos são abençoados. Em nome de Jesus, esse ano foi um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias. Às vezes nós não conseguimos ver as vitórias, mas foi um ano de vitória. E não vai terminar assim. Deus vai abençoar ainda mais as nossas vidas. E esses dias eu preguei em 3 igrejas, duas Assembleias de Deus, uma é um ministério independente, e todos eles trabalhavam projetando, Deus abençoe, o projetando 2026. É errado fazer isso? Não, não é errado. E eu fui olhando os temas que eles escolheram, caminhando com Deus e mantendo, perseverando em 2026. Então as pessoas querem continuar com Jesus e querem continuar numa ascensão, querem continuar crescendo, querem continuar mantendo um relacionamento mais íntimo, mais perto do seu Criador. E pensando nisso, eu comecei a orar ao Senhor. E no domingo passado, Deus me deu uma mensagem, um tema para ministrar no coração de vocês nessa noite. E eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. Eu vou pedir o irmão Alex para colocar aqui no telão. Isaías capítulo 32, versículo 8. E eu me dei a liberdade de colocar um tema nessa mensagem: projetando o futuro, olhando para o alto. Amém? Porque é do alto que vem o nosso socorro. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ali está escrito liberal, mas eu não gosto dessa tradução liberal, é os nobres. Eu vou usar para ter uma tradução, quem tem a tradução que fala os nobres? Os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Tem uma outra tradução: os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso, e permanecem firmes em sua generosidade. Mas a tradução que eu gosto é essa tradução que diz: os nobres, mas o nobre projeta coisas nobres,
e pela sua nobreza prosperará. Os nobres projetam coisas nobres, e pela sua nobreza prosperará. Feche sua Bíblia, coloque ela em cima do banco. É só esse texto. Nós não vamos ler nesse capítulo aqui mais. O que você quer? O que você quer? Se Jesus chegasse para você e falasse como aquelas pessoas do Novo Testamento: o que queres que eu te faça? Qual é o seu projeto para o ano que vem? Como foi esse ano e como foi os anos passados da sua vida? Onde foi que você errou, que você quer consertar, que você quer mudar? O Einstein, ele disse que o cúmulo do absurdo é a pessoa querer coisas novas fazendo as mesmas besteiras que ela fez no passado. Falou que é loucura, é insano eu querer uma mudança de vida cometendo os mesmos erros que eu cometi a vida inteira. É hora de pararmos. É hora de fazermos uma introspecção, uma reflexão. Eu não errei nisso, mas eu vou mudar. Sabe, não só existem dois tipos de pessoas que não mudam: os loucos e os mortos. Doido não muda. Doido não muda. Doido é doido e vai ser doido até morrer se Jesus não curar. Mas a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Agora, os mortos também não vão mudar, porque morreu, acabou, não tem como consertar mais nada. Mas nós que estamos vivos, qual é o seu projeto de vida para 2026? Comprar uma casa? Quem é solteiro, casar, ter uma família, ter filhos, arrumar um bom emprego, passar num concurso público, se tornar um microempreendedor, fazer uma faculdade. Eu fiquei feliz com a Thalita, ela me procurou e falou para mim: eu quero ser delegada de polícia, eu quero fazer direito. Só tem um livro para me dar. E eu trouxe um livro para ela e pus uma dedicação: a futura delegada de polícia com carinho, Dr. Márcio. Sabe, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu vim lá do mundão. Eu vim da bagaceira, eu vim ruim, mas ruim mesmo, ruim. Ninguém dava nada por mim, ninguém acreditava mais em mim. Jesus olhou e falou assim: eu vou dar um crédito para esse negão, eu vou dar um voto de confiança para esse negão. Eu tinha parado de estudar na 7ª série, mas com Jesus eu tenho 3 cursos superiores e 2 pós-graduação. Um técnico, um tecnólogo, e 2 cursos superiores. Sabe por quê? Porque Jesus muda a nossa história. Mas quando eu aceitei Jesus, eu peguei uma agenda que a Adriana me deu e escrevi nessa agenda: eu vou ser teólogo e você doutor em direito. Eu não tinha nada. Sabe o que é nada? É nada. Eu lembro de uma prova que eu fui fazer, que a Adriana ficou rindo de mim. Eu mandei ela fazer as perguntas, eu errei todas. Ela falou: você não vai passar. Eu falei: Deus vai ser só as que eu sei. Chegou lá, a professora deu 5 questões, as 5 que eu sabia, eu tirei 10 na prova. Isso é Deus purinho. Mas feche os seus olhos por um instante. O que você quer que Deus faça na sua vida no ano que vem? O que você vai fazer também? Não basta querer: Deus, eu quero ser rico, mas eu tenho que trabalhar para isso. Eu quero uma empresa, mas eu vou ter que abrir um CNPJ, aprender a fazer alguma coisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus forte, Deus altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anunciam as obras das suas mãos.
Eu li nessa noite que os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza eles vão prosperar. Aqui tem homens, aqui tem jovens, aqui tem senhoras, varões valorosos, ó Deus, que estão fazendo um projeto, um plano de vida, em nome de Jesus. O que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu, o que nós concordarmos aqui na terra haverá concordância no céu, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, e a autoridade do Espírito a mim investida como ministro do altar do Senhor, eu quero projetar e apresentar os projetos dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o facilitador, que o Senhor, ó Pai, seja o mentor, o instrutor, que tudo venha a se cumprir conforme a tua vontade e a tua palavra, que haja uma mudança nesse cenário, nesse quadro, que eles não vejam, ó Pai, as dificuldades, mas que eles possam contemplar o mover do Espírito Santo, como no princípio da criação, a terra era um caos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor, liberando a palavra de vitória, a palavra que cura, a palavra que cria, haja luz e houve luz. O Senhor foi criando e colocando ordem no caos. Papai amado, começa a colocar ordem nesta casa, começa a colocar ordem nesse coração, começa a colocar ordem nesta mente. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esses projetos e declaro que 2026 será o melhor ano da nossa história, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Pode se sentar. Olha para uma pessoa e diz para ela assim: 2026 será o melhor ano da sua vida. Diga assim: eu profetizo isso. Amém. Há poder nas nossas palavras, não há poder para as coisas ruins acontecerem, então há poder também para as coisas boas acontecerem, em nome de Jesus. Irmãos, eu não poderia deixar de mencionar também isso, né? A nossa irmã Antônia, ela perdeu o sobrinho, primo do Alex. Como é que era o nome dele, Alex? Tainã, 30 anos de idade, um jovem, né? Um jovem, e ele sofreu um infarto, Alex. Um infarto, né? Eu estava conversando ali com o Alex ali, e Deus, ele nos dá oportunidades, ele nos chama, né? E é muito cedo. Eu li um livro uma vez que o título dele era Tarde demais para chorar, cedo demais para morrer. Então, naquele livro relata a história de um jovem, muito jovem mesmo, que era um atleta, que tinha um sonho, que era um dos melhores alunos universitários nos Estados Unidos, e que foi descoberto um câncer. E esse câncer se alastrou pelo corpo dele, e ele veio então a falecer depois de muitos e longos, intensivos tratamentos. E então houve essa perda para a família da irmã Antônia, do Alex, e eu gostaria que nós orássemos agora pela vida dela, dos pais. Pai e mãe é pai e mãe. Pai e mãe sempre vai sentir, e a família também. Irmãos, vão sempre. Eu sei o que é isso, né? Eu já perdi 2 irmãs, e a minha mãe, meu pai. Então eu sei como que essa dor é, não é brinquedo não. E eu gostaria que nesse momento nós encurvássemos a cabeça, sentados, e pedíssemos a Deus que o Espírito Santo de Deus, na função principal dele é ser o nosso Consolador. Jesus deixou isso muito claro: é necessário que eu vá para que o Consolador venha.
Então, nesses momentos de dor, de desligamento, de perda, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesse momento ser solidário com a dor da nossa irmã Antônia, que tem sido uma bênção nessa igreja, meu Pai, e toda a sua casa, e toda a sua família, do seu irmão, dos seus irmãos, ó Pai, os familiares do jovem Tainã, que o Senhor, ó Deus, console e conforte toda essa família. Não há palavras, ó Pai, que mudem isso, mas somente o tempo pode ser um fator, ó Deus, de tranquilizador e de trazer paz aos corações desses familiares. Nós os abençoamos e pedimos ao Senhor que conforte e console, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Projetando o futuro, olhando para o alto. Quem aqui já fez um projeto? Quem aqui já fez um projeto? Só você? Adriano? Vocês escreveram numa agenda, num caderno? Escreveram? Escreveram sim ou não? Sim. Eu ia fazer igual no jardim, fosse o gato que meu salário Projetar é isso. Você escrever e detalhar, porque não existe um projeto sem detalhe. Projeto sem detalhe é rabicho, é rasura, é rascunho, e não é disso que eu quero tratar nessa noite. Às vezes as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e nós vamos empurrando com a barriga. E na nossa mente, as circunstâncias fazem-nos entender que ou está tudo indo muito bem, ou está indo muito mal, a ponto de nós desistirmos. Mas tem pessoa que ele tem uma dificuldade em perseverar. Ele faz um projeto, mas ele vai mudando ele. Ele vai colocando adendos nele. Porque ele começa a pensar e a entender que da forma que ele planejou vai ser muito difícil. E nós, seres humanos, nós não gostamos de dificuldades, nós gostamos de facilidades. E nós estamos vivendo a geração do fast food. O que nós vamos comer hoje? Vamos pedir um macarrão, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um sanduíche, vamos para o fogão fazer um arrozinho gostoso, um feijão, fritar um bife acebolado? Nem pensar, nem pensar. O mundo está nos colocando em um molde, em uma forma, e nós não estamos percebendo isso. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ficando engessados e nos adaptando ao que a vida nos proporciona e que aos nossos olhos parece ser bom. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao seu final não é o melhor. O seu final não é melhor. Isaías, ele se levanta em um período difícil, irmãos. O livro do profeta Isaías também é considerado um proto-evangelho. Isaías é também conhecido como profeta messiânico. É o profeta que mais falou de Jesus e da sua volta. O caráter da profecia é explícito e intrínseco nas entrelinhas do livro do profeta Isaías. E o caráter da profecia é
continuarem a viverem como se não houvesse amanhã e fazendo aquilo que desce na teia deles, eles iam acabar muito mal. E o profeta Isaías, ele é levantado, irmãos, num período pós-cativeiro. Então ele pega um povo com a mente detonada, um povo que se amoldou à escravidão, ao domínio alheio, e uma mente aprisionada, acostumada com o cativeiro. Não é fácil dela se soltar, dela se libertar, porque quando ela quer, ela até pensa, mas o corpo não ajuda. Você já viu aqueles elefantes de circo? Um animal que pesa toneladas, gigantesco, amarrado com uma cordinha no pescoço e um toquinho no chão. E ele não sai, Jaime, ele não foge. Ele tem a força para puxar uma escândula carregada, mas ele não sai dali. Porque quando ele era filhotinho, eles colocaram uma corda no pescoço dele e colocaram naquele toco. Então ele foi crescendo, e na mente dele ele não tinha força para sair daquela situação. É isso que o diabo tem trabalhado na mente das pessoas. Ele colocou algumas pessoas em determinadas situações e elas se veem presas, embora ela tenha força, ela tenha potencial, ela tenha capacidade, ela não consegue se livrar desse laço. Ele não sai daquilo ali, ele fica preso a vida inteira ali. Ele morre no circo, ele poderia derrubar aquela lona e sair atropelando tudo. É muito comum nós vermos nas savanas africanas manadas de elefantes revoltados, eles derrubam carros. Eles possuem uma força descomunal, mas a mente deles foi condicionada à escravidão. E o que prende eles é uma corda tão simples de se arrebentar, mas ele nem tenta mais, ele já se amoldou àquela condição de escravo. O diabo, ele quer colocar na sua mente uma condição de escravo, que você não pode, que você não vai conseguir, mas eu te digo em nome de Jesus, você pode, você consegue, porque está escrito na palavra de Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estudar, eu posso fazer uma faculdade, eu posso passar num concurso, eu posso conseguir um emprego, eu posso tirar a carteira de habilitação, eu posso comprar um carro, eu posso dirigir até avião, pilotar até avião se eu quiser, porque aquele que está comigo é maior do que o que está no mundo. E o profeta Isaías, ele pega um povo que precisava trabalhar pelo menos 3 áreas da vida deles, e a primeira área da vida deles que precisavam ser trabalhada era a reconstrução. Quem aqui já teve que reconstruir sua vida? É fácil? Não é. Recomeçar não é fácil, irmãos. Não é tão simples assim. Às vezes o diabo coloca na sua mente e fala assim: não tem problema não, chuta o golpe, amanhã você começa tudo de novo, você tem capacidade, não tem coisa nenhuma. É difícil, não é, cara? Irmãos, é difícil. Você é criado numa rotina, você tem uma vida que você é acostumado com ela, e de repente tudo desmorona, tudo cai aos seus pés e você tem que recobrar forças. E o profeta Isaías, ele tem que trabalhar
coisa que Isaías tinha que trabalhar com eles era a restauração. E a restauração da fé, que é mais difícil ainda. A restauração da fé é quando a pessoa ela cai na fé e ela fica igual galinha de Angola. Eu estou fraca. Quando a pessoa se prostra, fica na frente do computador, na frente de uma televisão, você assiste aquele Quilos Mortais, a pessoa com 300 quilos, 400 quilos. Eu nunca imaginei que um ser humano pudesse chegar naquilo ali, 280 quilos, e ela só mandando comida para dentro. A comida é que dá força para ela, muito pelo contrário, está acabando com ela, está cometendo um suicídio. Isso aí está acontecendo com muitos cristãos que deixam de congregar, que deixam de orar, que deixam de ler a palavra de Deus, porque precisam de uma restauração da fé, mas não reconhece isso, pensa que é normal, que é comum. Não é comum e não é normal. E restaurar a incredulidade das pessoas é muito difícil. Quando você se torna mais severo, uma montanha de gelo, e que a palavra de Deus não fala mais com você, você não chora mais quando ouve um hino. Como eu tenho dito na igreja, terrível não é o Espírito Santo se afastar por um momento da minha vida. Terrível é ele se afastar e eu não sentir falta dele. Porque o Senhor diz ao povo dele: por um breve momento eu te deixei, mas com laços de misericórdia eu voltei a te acolher. Eu te trouxe para os meus braços e tu és meu. O Espírito Santo pode se afastar um pouco, mas eu tenho que sentir saudades dele, eu tenho que sentir saudade de falar em línguas, eu tenho que sentir saudade de adorar o Senhor, aleluia, de estar na casa do Senhor, de estar ali na presença do Senhor. O nosso bispo, ele trouxe uma mensagem e ele falou sobre isso. O pardal encontrou casas, a andorinha ninhos para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. E quando você encontra um lugar gostoso de ficar, você não quer sair de lá. Quando você encontra um lugar que te abraça, que te acolhe, um lugar que faz você sentir paz, que faz você sentir segurança, você não quer sair de lá. E esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então não precisa de eu ficar aflito, não precisa de eu ficar angustiado. Reconstrução, restauração e a restituição, ela vem quando eu começo a reconstruir a minha vida. Quando eu começo a reconstruir a minha vida. Lembra do louvor da Ludmila Febre? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, acredite em você. Há um poder de potencial dentro de você. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Deus conhece você, Ele conhece as suas lutas e as suas limitações. O inimigo vai tentar dizer que não, mas o Senhor diz que sim. Os nobres projetam e executam. Eu perguntei quantos aqui fizeram um projeto, e agora eu volto a perguntar: quantos aqui executaram o seu projeto? O que você está fazendo para o seu projeto funcionar? Não basta pegar um caderno e anotar e colocar ele lá e ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não basta eu fazer um projeto de emprego, de mudança, e acordar meio-dia, 2 horas da tarde. Preguiça
aconteça ou venha se cumprir. Deus não nos chamou para viver cobrando. Não é para viver no mundo da lua, cheio de elucubrações cerebrinas. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer atitude de nós. Os nobres projetam, mas também executam. E a parte da execução é a mais difícil. Projetar é fácil. Projetar qualquer um projeta. Mas na hora de executar, que requer força, requer coragem, ousadia, intrepidez, ânimo. A palavra para Josué foi essa: tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. Tem coisa que Deus não vai fazer por mim, nem por você, nem por ninguém. Primeiro, Deus não vai levantar ninguém. Senhor, levanta. Ele falou: levanta-te e tem de bom ânimo. Levanta e oh dia, oh mês, oh azar. Levanta-te, vai lá e faz um pão de meio quilo, cheio de manteiga, um bolo de café, e volta a dormir de novo. Levanta-te e seja animado. Eu levantei cheio de gás, vou correr atrás. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou construir, eu vou reconstruir, eu vou restaurar. Amém, irmãos? Eu fui para um retiro de jovens, e ali foi a primeira vez que eu ouvi o hino. Eu vou viver uma virada. Quem já conhecia? Quem lembra dele? O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia, de uma virada proclamar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. É você que precisa viver uma virada na tua vida. É você que tem que assumir o controle, as rédeas, o volante, a direção. É você que precisa levantar enquanto é tempo. Os nobres projetam e executam. Nobres são pessoas que pertencem a uma aristocracia. E uma das coisas que me chama a atenção na vida do profeta Isaías, que ele não tinha dificuldade nenhuma para conversar com reis. O ministério dele transcorreu sobre a égide de 4 reis. O último matou ele, que foi o Manassés. Mas ele profetizou no período de Uzias, Jotão, Ezequias e um outro rei que me fugiu à mente agora. Ele não tinha dificuldade nenhuma para conversar com reis, o que indica que provavelmente ele era filho de um príncipe, ou era da linhagem real. Ele só teve dificuldade para conversar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque quando ele viu o trono de Deus, ele disse assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então não tem como conversar com o Senhor. Deus falou: eu resolvo esse problema agora. Pegou o anjo lá, pegou uma brasa viva e tocou nos lados dele. Seu pecado está purificado. Agora você não tem desculpa mais. Porque nós somos cheios de desculpas, né? Cheio de desculpas. O meu pastor, meu primeiro pastor, ele dizia assim: toda vez que eu me justifico, eu condeno Deus. Toda vez que um crente: pastor, eu não fui porque eu estava doente, não estava nada. Aí vai ficar doente depois, vai aprender, fica chamando doença para a vida deles. Pastor, eu não fui no culto porque é isso aqui. Eu não fui no evangelho. É mentira, irmão. A maioria das vezes é mentira. Toda vez que eu me justifico, eu condeno Deus. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho dor de cabeça, mas não tenho dor de cabeça para outras coisas. Eu não fui na igreja porque eu estou cansado, mas faz uma festa para ver se não vai. Quando estava no mundo, pulava carnaval a noite inteira, saracuteava a noite inteira. Depois que converte, parece que a preguiça
preguiça e o cansaço monta no povo. Pega lá, você vai ver um monte gritando a noite toda, gritando com um time de futebol, não tem cansaço nenhum. Fica 2 horas na frente da televisão, se não tiver intervalo, não mexe. Mas na igreja tem que andar o tempo todo. Tem que falar o tempo todo. Então os nobres, eles têm uma qualidade, eles têm um caráter generoso e pertencem a uma realeza. Os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza ele prosperará. Agora, na sua nobreza ele persevera. Agora, quando é que eu sei que eu estou perseverando? Quando é que você sabe se você está perseverando ou se você entregou os pontos? Quando é que eu sei que eu estou perseverando? Quando eu já perdi a motivação para continuar. E mesmo assim eu continuo fazendo por causa da promessa. Amém? Perseverar é isso quando você está cansado, mas você toma banho, troca de roupa e vai para a igreja. Quantas vezes eu saía lá da Asa Norte para chegar no culto de terça, de quinta-feira, que o Wagner foi um dia lá nos ele viu como é que era. Um trânsito terrível, um troço terrível, eu tinha que vir, chegava aqui. Como é que eu sei que eu estou perseverando? Quando eu já perdi as minhas expectativas, quando eu perdi minhas forças, mas eu continuo acreditando. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu creio na Bíblia, igual indo na água, creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, pois para mim a Bíblia é um maná do céu, mostra o caminho para o lar celestial. Tenho eu na Bíblia graça divinal, é graça, irmão, é graça que me faz prosperar, perseverar, é pela graça de Deus. Às vezes eu estou cansado, desanimado, mas eu sei, eu tenho uma promessa, eu tenho uma marca da promessa, e eu não vou desistir, porque eu sou crente e não desisto nunca. Amém? Então você descobre que você está perseverando. Quando você tinha tudo para desanimar, mas você continua. Mas você põe sobre os seus pés e continua. Aleluias. Esse livro de Isaías é dividido em uns blocos. E esse bloco em que se encontra esse texto é o bloco da consolação. Deus está consolando o povo dele. Tem um monte de coisa que, se você ler no início do capítulo 32, coisas que não vão voltar a acontecer mais na vida deles. Esquece o que te fez tropeçar, esquece o que te entristeceu, esquece o cativeiro, comece a olhar com liberdade, diga eu sou livre. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu aceitei a Jesus, eu falava esse versículo o dia inteiro, o diabo tentava aprisionar minha mente. Eu dizia, se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Eu conheço a verdade me libertou. Em nome de Jesus. Amém. Pássaro criado em gaiola, voar para ele é uma doença. O pássaro criado em gaiola, quando ele vê o horizonte, é um desafio. Para ele voar é uma doença. Os outros pássaros estão doentes. Quando um pássaro foge de uma gaiola, ele fica ali rodeando. Ele leva um tempo para ganhar asa. E depois ele acaba sendo preso de novo. O diabo quer te colocar numa gaiola, dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não pode. Você pode sim, em nome de Jesus. E você vai sair daqui nessa noite com essa mentalidade. Deus te chamou para ser mais do que vencedor, amém? Irmão, nós estamos vivendo um tempo atípico, onde muitos não projetam futuro, apenas sobrevivem um momento. Nós estamos vivendo um tempo estranho, um tempo esquisito. Quando o povo foi para o cativeiro, o Senhor disse
Construa a sua história. As ferramentas que você precisa estão lá dentro de você, nas suas mãos, na sua mente. E nós estamos vivendo um tempo atípico, onde as pessoas não estão projetando o seu futuro, estão achando mais fácil suicidar, tirar sua própria vida, porque estão se endividando com agiotas, estão sendo controlados e dominados pelos vícios, irmãos. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, Ele falou assim: domine o homem sobre todas as coisas. O que é que ele tem te dominado? O que é que tem dominado essas ações? Assuma o controle da sua vida e diga: Satanás, aqui não acabou para você. A partir de hoje é Deus e eu. Deus e eu. Deus e eu. Deixa Deus ocupar a sua mente. Aleluia. Há pessoas que acordam sem sonhos, caminham sem direção e vivem reagindo às circunstâncias. Tem pessoa que vai deitar agora, mas não tem sonho nenhum, amanhã vai ser mais um dia, e só reage, não age, só reage, é como é oprimida, como está sendo colocada contra a parede, aí esboça uma reação. Mas não é isso que Deus está querendo de nós. Deus não nos chamou para vivermos prostrados, acomodados. Deus nos chamou para agirmos. É Deus no controle, é Deus dando a direção, mas é você com a mão no arado. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Deus te chamou para avançar. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Isaías fala a um povo que atravessava uma crise política, mas ele aponta para uma verdade real. Nós estamos vivendo uma crise política. O nosso Brasil está, a política está podre no Brasil, mas não é a política que controla a nossa vida. Não é a política que governa a nossa vida. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. É Ele que tem o controle da nossa vida. É Ele que tem o controle de tudo. Amém? Amém. Olha o que eu vou te dizer agora. O futuro não pertence aos oportunistas, mas aos nobres de coração. O futuro não pertence aos oportunistas. Não fique esperando uma oportunidade, seja você a sua oportunidade. Crie a sua oportunidade, construa a sua oportunidade. Peça visão para Deus. Deus me dá visão do futuro. O futuro não pertence aos oportunistas. Os oportunistas vivem encostando em um e outro, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Se eu ficasse esperando uma oportunidade, não levantasse, fosse na faculdade, matriculasse, estudasse 5, 4, 3 anos, eu estaria do mesmo jeito. Não basta levantar a mão e aceitar Jesus e achar que Ele vai fazer tudo por mim. Eu já disse e repito: evangelho não é vaca de condão. Evangelho é de confrontação. O Espírito nos trouxe aqui para nos confrontar e nos mostrar a verdade que nós nunca queremos ver. Nunca queremos ver. Não fica pensando que está tudo bem, está tudo bom, não. Não está, irmãos. Não está. Levanta amanhã com uma mentalidade vencedora, com uma mentalidade nobre. Os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza eles vão prosperar. Isaías nos ensina que quem caminha olhando para baixo tropeça,
Quem caminha olhando para o chão, caminha com insegurança. E dá um passo da fé, dá um passo no escuro. Era madrugada. Ninguém via um pó na frente do seu nariz, um mar escuro, um breu terrível. E Jesus começa a andar sobre as águas em direção aos discípulos. E eles com medo olhavam um para o outro, é um fantasma. Porque a tradição dos pescadores dizia que quem vesse um fantasma ia naufragar, ia morrer. E um dos discípulos pergunta: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Ele, nas horas mais difíceis da sua vida, ele vai aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nas horas mais difíceis da sua vida, ele vai dizer: eu estou aqui. Mas depende com que olhos você vai ver. E o discípulo disse assim: se és tu, manda eu ir ter contigo. Ele disse: vem. Ele tirou o pezão, meteu na água e foi andando, e olhando para ele. Mas num determinado momento da sua caminhada, ele tirou os olhos dele e olhou para a água. Lá não era chão, era água. E ele afundou. Se fosse chão, ele tinha tropeçado, arrancado o dedão, a unha do pé. Porque quem caminha olhando para o chão, amados, é galinha. Deus te chamou para ser águia. Deus chamou para você pisar com o pé firme no chão, sabendo para onde você está indo. Você tem direção, você tem Jesus, você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Amém? Levanta a cabeça e olhe para o autor e o consumador da sua fé. Eu disse e vou repetir Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez, que criou os céus e a terra. Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem até um hino, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Os historiadores dizem que Davi chegou na abóbada do palácio e olhou os montes em volta. Mas a situação era caótica, a situação era crítica, o diabo tentava oprimir, e ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor. Jerusalém cercada de montes, mas o socorro dela sempre foi o Senhor. Amém? Quem olha para o alto encontra a direção. Quem anda cabisbaixo, quem anda olhando para o chão, anda como que derrotado fosse, mas quem anda de cabeça erguida, anda confiando que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levante a cabeça em nome de Jesus Cristo. Projetar o futuro não é soberba, é fé. É fé, irmão. Olha, eu quero ter um carro assim, eu quero ter uma casa, eu quero ter um sítio. Oh, irmão, isso é soberbo. Você só quer ser, não, irmão, isso é fé. Isso é fé. Amém? Amém? E a fé é o fim e fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. Projetar o futuro não é soberba, é um ato de fé. É declarar pela fé que o ano de 2026 será o melhor ano da minha história, da minha vida, em nome de Jesus. Olhar para o alto não é fugir da realidade, é dependência de Deus. Quando Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, para o alto, eu não estou fugindo da minha realidade, da circunstância, dos problemas. Eu estou simplesmente dizendo: eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu acredito em Deus. Amém? Projetar o futuro
Não é soberba, é um ato de fé. Aleluia. Olhar para o alto não é fugir da realidade, é depender de Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Os insensatos vivem de engano e de imediatismo. A pessoa insensata, ela vive numa desarmonia. Tudo dela é de imediatismo. Ela não consegue organizar a vida, nem espiritual, nem sentimental, nem financeira, nem emocional, nem coisa nenhuma. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus colocou dentro de você um sentimento de nobreza. Vós sois sacerdócio real, nação santa, propriedade adquirida do Senhor. Ele te chamou de sacerdócio real. Existe uma realeza dentro de você, existe uma nobreza dentro de você, e você não pode conviver com menos do que isso. Amém? O nobre pensa, projeta e persevera conforme o reino de Deus dita as regras. Quem dita as regras da sua vida não é o mundo, não é a política, não são os homens, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? O que a Bíblia diz que você pode? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar aflições, eu posso suportar dores, eu posso suportar naufrágio, eu posso suportar frio, fome, nudez, perigo, espada. Mas eu posso também andar de cabeça erguida e caminhar como vencedores. Em nome de Jesus, aleluia. O futuro pertence a quem vive com uma visão. Um crente sem visão, um homem sem visão, um jovem sem visão, é um ser fadado ao fracasso. É um ser fadado ao fracasso. A Bíblia é um livro de visão. Tudo o que aconteceu na Bíblia aconteceu através de uma visão. O visionário era Deus, ou não? Deus, ele já via tudo antes que existisse. Antes que houvesse mundo, eu era. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Glória a Deus. Ele é de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Os novos aqui não estão em conformidade com a posição social, mas com o caráter transformado por Deus. Essa nobreza aqui não é uma nobreza de posição social, de viver lá dentro do palácio de Buckingham. Não, você não está no palácio da Inglaterra, você não vive com a rainha da Inglaterra, agora é o rei, agora é o Charles. Você não vive com o rei Carlos, você vive aqui, e aqui você vive com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É Ele quem controla a sua vida, é Ele quem trabalha no seu caráter. Se o seu caráter não for moldado pelo Espírito Santo de Deus, não vai haver transformação nem mudança. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer pôr o diabo para correr? Submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus. Amém? Glória a Deus. Então o futuro pertence a quem tem visão, valores, perseverança, com os olhos no céu e os pés no chão, irmão. Os pés têm que estar aqui, ó, no chão, firme. Não adianta viver igual aquele cantor lá, não. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque o meu papo é futurista, é lunático.
Quem vive no mundo da lua vai acabar se esbagaçando, se perdendo no universo. Não foi para isso que Deus te chamou. Olhos no alto, olhos nos céus e pés no chão, joelho no chão é que funciona, em nome de Jesus. E eu coloquei aqui algumas características que os nobres possuem, coisas que os nobres têm. Primeiro, os nobres têm visão. Tem visão. Toda pessoa nobre, ela tem visão. E a coisa mais bonita é quando você conversa com alguém que tem visão. Sabe, toda vez que eu encontro com um jovem, eu converso com um jovem, eu pergunto para ele assim: você estuda? Você tem um sonho? O que é que você quer ser? Tem uns para assim: não sei. Não sei. O cara com 20 anos não sabe o que é que ele quer, não sabe quem ele é, não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Né? Então nós temos que saber quem nós somos. Isso é visão. Isso é visão. E onde eu quero chegar. Os nobres têm visão. Segundo, os nobres perseveram. Deus não prometeu nada fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas não desanime, eu venci o mundo. Terceira característica do nobre: o nobre não vive de improviso, de remendo. Não vive remendando, não. O próprio Jesus falou que você não pega um pano novo e faz remendo numa calça velha. Você não coloca remendo velho num odre novo, porque ele vai se romper, ele vai estourar e vai perder tudo que colocar nele. Então tem gente vivendo de remendo, vivendo de improviso. Tudo na vida dele é um improviso. Tudo de improviso. Isso não agrada a Deus. Isso não é nobreza, isso não é projeto de vida. Não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim e para você é que nós venhamos continuar crendo, servindo e plantando. Crendo, servindo e plantando. Porque quem vai colher é você. Quem vai comer os frutos é você. Agora, o que é que você tem plantado para o seu futuro? O que é que você plantou em 2025 para colher em 2026? O que é que você plantou? Você tem lá a lavoura lá, grandona, lá a terra está seca, não jogou nada, não pôs um calcário, não pôs um adubo, não fez nada. Isso é projeto? Isso não é projeto, né? Então, nós temos que aprender uma coisa: nenhum arquiteto começa um projeto pelo teto, pelo telhado, pela laje. Começa. Ele começa por onde? Pela base. Pela base. Você tem que começar um projeto pela base. Eu quero ter uma empresa que fatura 1 milhão por mês, né? Eu só tenho R$1.000. Então eu tenho que começar a projetar com R$1.000. Não, eu vou pegar meus R$1.000 que eu tenho e vou apostar que eu vou ganhar 10. Mentira, irmão. Mentira do diabo. Vou ganhar 1 milhão. Mentira do Satanás. Mentira. Se fosse assim, todo mundo estava rico. Tem 1.000. Projeto é com 1.000. Projeto é com 1.000. Vai trabalhando. Faz ele virar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Aí eu acredito em você. Aí eu acredito que você está plantando e vai colher. Agora, os nobres, eles não vão pelo engano. Olha o Silvio Santos, os conselhos que ele dá. Olha como que foi a vida daquele homem. Ele é um modelo de prosperidade, mas de trabalho também. Arquitetos não começam nada pelo telhado. E você querer ajudar a Deus, é começar pelo telhado. É Deus quem vai te ajudar. É Deus quem vai te auxiliar. É Deus quem vai direcionar e mostrar a você os caminhos, os passos que você vai dar e o caminho que você vai seguir. Amém? E para encerrar, os nobres, eles pensam com fé. Os nobres pensam com fé. Gênesis capítulo 26. Isaac foi levado para Gerar. Quem que era Gerar? Quem que era Gerar, irmãos? Diga comigo: um deserto. Fala, um deserto. Você plantaria no deserto, né?
que tem no deserto? Areia. Tem água no deserto? Não tem. E a Bíblia diz lá que semeou Isaac naquela terra e colheu 100 por um. Cada semente que ele jogou deu 100. Mas aí vem a explicação: porque o Senhor o abençoava. Dependa do Senhor, não dependa da sorte. Os nobres não dependem da sorte, eles dependem de Deus. Eles dependem do Senhor. Pensa com fé, irmão, pensa com fé. Está difícil, mas Deus vai mudar. Está difícil, mas Deus vai mudar a história. Quem trabalha com venda sabe, tem vezes que você não vende nada, mas tem vezes que você é bomba, não é, cara? Tem vezes que Deus coloca o cara para fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tem vezes que você fala assim, eu podia pelo menos, né? Vender aqui o meu, aí o cara compra, você estava pensando em vender 50 mil, o cara compra 150. E é uma das vezes que você nem imaginava. E é melhor ser assim. Isso é fé, irmão. Pensa, os nobres pensam com fé. Eu vou acordar amanhã, Deus vai colocar no meu caminho pessoas boas, Deus vai colocar um serviço bom na minha vida, e isso vai acontecer, e Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Amém? Os nobres vivem com princípios, eles respeitam regras e valores. Os nobres não vivem aleatoriamente de qualquer jeito. Se chover, se não chover, se ventar, se não ventar. A Bíblia diz que quem olha o vento nunca semeia. E Deus te chamou para ser um semeador em nome de Jesus. E os nobres caminham com perseverança. O segredo da vitória é perseverar. Sabe quem é o vencedor? Eu já falei isso aqui na igreja. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor, irmão? O vencedor é um derrotado que nunca desistiu. Sabe quem foi um dos maiores medalhistas olímpicos? Joe Washmiller, o Tarzan. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar no Tarzan, porque um dos primeiros Tarzan. Ele nasceu com problemas respiratórios, bronquite, ele tinha dificuldade para respirar. Quando criança, a mãe colocou na aula de natação para curar uma doença. E ele, segundo as histórias, ele era um nadador fantástico. Tanto é que nos filmes mostra ele nadando com o jacaré. Claro que tem um pouco de exagero. Diz que ele ganhou, me parece que ele ganhou 4 medalhas de ouro e 1 de prata. Ele era considerado um dos maiores nadadores. Eu não me lembro quantas medalhas, mas ele era um dos maiores nadadores. Tanto é que virou estrela de cinema. Joe Washmiller. Se você pegar os atletas olímpicos, a maioria deles foram praticar esporte porque tinham enfermidades, comorbidades respiratórias, limitações, mas que não olharam para isso, porque o vencedor é um derrotado que nunca desistiu. O diabo pode ter te vencido uma vez, mas ele não vai te vencer para sempre, ele não vai te vencer o tempo todo e todo o tempo. Uma hora você vai pisar na garganta dele e vai dizer: Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, Colossenses 3, 1 e 2. Pensa com fé, vive com princípio e persevera. Persevera. Não deu certo hoje, amanhã eu vou chutar o balde. Tem pessoa que é assim, entra trabalhando, não deu certo, e vai, pique, quebra a ferramenta, quebra tudo, destrói tudo. Não deu certo. E não é assim, ó. Colossenses 3, 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas... Deixa isso aí. Pensem nas coisas do alto e não nas da terra. Os nobres projetam coisas nobres, na sua nobreza prosperarão ou perseverarão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória. O mês de janeiro
nós não teremos culto durante na semana. Não vai ter culto, que eu falo é culto de ensino e nem o culto de quinta, porque é determinação da sede. Então no mês de janeiro nós vamos ter a semana de oração. A oração segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 7h30 da noite eu vou estar aqui, eu, Adriano, com certeza, e os obreiros, os irmãos, e nós vamos estar orando, projetando 2026. Então nós vamos ter 4 cultos no domingo. 4 domingos vai ser o projetando 2026. Amém? Eu vou trazer um envelope. Você consegue fazer aquilo lá, Cláudio? Meu Deus, de novo. As minhas filhas já falaram, pai, não é o. Eu trabalhei com um jovem, ele era tão abençoado, mas tão abençoado, que ele fazia tudo na igreja. Tudo da mídia, tudo de computador, arrumava nosso computador, arrumava o som da igreja, e era um tesoureiro, era um jovem tão abençoado, que o nome dele, toda vez que eu olho para o Cleiton, eu vejo o Clodoaldo. E ele também é branquinho, assim, igual o Clodoaldo. Agora ele está mais bombadinho, que ele entrou na academia. Mas pensa no menino bom, ele é lá de Mimoso, lá no Goiás. Mas pensa num rapaz bom. Eu tenho um amor muito grande por ele, pela esposa e pela filha, né? Que congregou conosco o tempo todo, foi fiel. Um rapaz, irmão, eu não tenho uma linha, nem um milímetro para falar nada desse moço. Esse moço é um exemplo, um modelo de crente, viu, Cleiton? Quando eu te chamar de Clodoaldo, você pode ficar tranquilo que era do seu naipe. Era um rapaz muito bom mesmo, em tudo que ele fazia. Então nós vamos ter a semana de oração. Nós não teremos culto quinta-feira é dia 25, né? Aí as pessoas já comeu peru demais, encheu a barriga demais, está pesadão, né? Aí dormir. E também na outra quinta é ano novo. Então terça-feira agora vai ter estudo, e na outra terça. Então no estudo de terça-feira agora, eu vou terminar o estudo e vou pegar os pedidos e vou levar um monte para queimar. Então se tiver alguém com algum pedido, né, da campanha ainda, pode colocar aqui que a gente vai estar queimando um monte. E no dia 31 para o dia 1º, nós vamos ter uma ceia aqui na igreja, a ceia de ano novo. Eu sempre passei a virada de ano na igreja, irmãos, orando. Meia-noite é a coisa mais linda, porque eu pego as famílias, eu mando a pessoa abraçar quem é da família dele, orar com eles ali, e entrar o ano orando. Vai ter gente que vai entrar bêbado, vai ter gente que vai entrar na delegacia brigando, vai ter gente que não vai nem entrar, né? Vai ter gente que vai entrar revoltada, e nós vamos entrar orando. Quando dá meia-noite eu paro tudo e a gente já ceia mesmo, a ceia normal com o cálice, o pão, a gente ceia também e entra pedindo a Deus um ano abençoado, um ano próspero, um ano de vitória. E eu queria ver, a Adriane vai estar com as coisas que vão, a igreja dá algumas coisas, né? E a Adriane vê, a igreja compra fruta. Cada um coopera com um prato, a igreja vai de também. preferência, os jovens com refri E suco. E as irmãs e os homens que puderem ajudar com carne, né, frango, carne, as irmãs Assados, com os ídolos assados, essas coisas, né? E frutas, e nós vamos estar orando aqui na igreja. É uma coisa que eu sempre fiz durante toda a minha vida, e eu gosto também, que o ano vai vir aí e a gente não sabe, né? Esse ano eu vi algumas surpresas boas e desagradáveis, né? A Fabíola, coitada, fez hoje, parece que a 15ª quimioterapia, e o Alex está desesperado, o filhinho, acho que 10 dias, 15 dias, e vai passar tudo isso ali naquele hospital, né, irmãos? Olha para vocês verem, uma jovem e o marido vai passar no hospital. Ela está com leucemia, um troço terrível, e que Deus tenha misericórdia deles. E domingo que vem eu quero que todos estejam aqui de manhã. Nós vamos fazer uma assembleia, que nós vamos estar prestando contas também, vamos estar falando sobre o ano e sobre uma nova diretoria, sobre a diretoria da igreja, né?
a diretoria da igreja que nós precisamos empossar no dia 31 também, sobre ministérios e departamentos. E que o ano que vem seja o melhor ano da nossa vida e da nossa história. Amém?